Primeiro, eu queria falar sobre a questão da transmissão da faixa. O Lula conseguiu entrar para a história nas 3 transmissões de faixa que ele participou. A primeira foi a transmissão do Fernando Henrique Cardoso para ele. Foi uma transmissão histórica, por quê? Porque era um intelectual passando a faixa para um operário, um ex-operário, né? E a relação extremamente republicana, amigável dos dois. Quer dizer, foi uma transmissão histórica, aquela do Fernando Henrique para o Lula. A outra transmissão, que ele também conseguiu fazer uma transmissão que entrou para a história, foi a do Lula passando o cargo para uma mulher. Ele entregando o cargo à primeira mulher presidente do Brasil. Quer dizer, foi uma cena histórica. E agora, diante do que o Bolsonaro e o próprio Mourão aprontaram de se negar a passar a faixa para o Lula, ele criou uma nova passagem de faixa que vai entrar para a história do país, que é essa dessa representação da sociedade entregando a faixa a um presidente que passou por uma verdadeira via crucis diante de um juiz maluco, incompetente. Então, é muito interessante a simbologia das passagens de faixa que o Lula participou. Todas 3 entraram para a história, entrarão para a história. Já entraram para a história. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, nós todos notamos que ele, no Congresso, não falou, não sublinhou a questão da União. Não é? Então, ele guardou essa questão para falar para o povo em geral. E ele falou de um jeito, isso que é interessante, às vezes, no Lula, de um jeito que toca as pessoas. Ele disse assim, é hora de reunificar as famílias. Quase todo mundo nesse país, nesse período pré-eleitoral, viveu rompimentos familiares por causa das diferenças entre PT e bolsonaristas, entre petistas e bolsonaristas. O Lula vem e diz, vamos reunir, juntos nós seremos fortes. É hora de reunificar as famílias. Quer dizer, está notando o que toca as pessoas. E aí veio a história dos cartazes de papelão, que é absolutamente emocionante. Todos nós estamos vivendo isso no nosso dia a dia. Você para no sinal, não há um dia que você não veja uma pessoa com cartaz de papelão pedindo socorro, dizendo, eu estou desempregado, estou passando fome, me ajudem, por favor. Isso está tocando todo mundo. O Lula, nesse discurso, ele foi no coração das pessoas. Foi um discurso emocionante, tanto que ele chorou e não é aquele choro do Bolsonaro que você sente que é um choro forçado, às vezes. Não. Ele tropeçou nas palavras, se embrulhou com as palavras. Né? Fila do osso, falar de fila do osso, coisas que estão acontecendo na nossa vida, no dia a dia, que a gente está vendo, né? Mães catando lixo entre os detritos. É um horror que ele traz e diz assim, olha, vamos acabar com isso. Eu acho que foi um momento histórico, mais um momento histórico do Lula nessa passagem de faixa, e também o discurso foi um discurso absolutamente perfeito. Ele guardou a questão da União para fazer desse discurso no Planalto, para o povo, o grande momento da posse dele.